No dia que ele pregou aqui, pastor, o senhor pregou aqui, eu e mais 2, nós saímos para ir numa igreja convidar um preletor. Aí quando a gente chegou, aquele rapaz ali, Sávio, estava no grupo, viu? Pregação? Eu falei, não vi, é o sucessor que o pastor escolheu. Só que aí teve gente que acreditou, Aí, quando a gente foi fazer o congresso, chama o sucessor. Aí ele com essas notícias aí eu falei, não, vou contar. Aí eu joguei uma pressão agora em cima, mas é só... Bem, com todo respeito, vocês sabem que como batistas, a gente entende o dom de profecia como uma pregação. Mas na pregação Deus usa, né, para dizer o que pode acontecer. Aí, Vinícius, se eles estão achando que você é o meu sucessor, eu não digo que sim nem que não. Eu entrego ao Senhor, entendeu? Agora que a sua igreja não saiba disso aí, para não... Aí, rapaz, tá tudo... Não digo que sim nem que não, os irmãos estão entendendo? Não sou culpado. Vem cá, Vinícius, pode subir. Enquanto o Vinícius está subindo, queridos, eu quero falar da minha satisfação de estar nessa primeira reunião, nessa sexta-feira, ver a igreja relativamente cheia, não é? Não está muito cheia, mas está bom, o número de uma sexta-feira está muito bem, não é? E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou como pastor desta igreja há 46 anos. Nunca tive outra igreja, e essa igreja nunca teve outro pastor, então a igreja acha que pastor é como eu sou, e eu acho que igreja é como essa aqui. Então, tá tudo ótimo. Mas vocês imaginam, você numa igreja há 46 anos, que você já passou. Estava olhando lá o rapaz tocando a bateria, eu quase perdi o pastorado por causa da bateria, porque a igreja não tinha bateria, não podia. Naquele início, não. Eu fui introduzindo aos pouquinhos. E alguém diz assim, cuidado, né, pastor, você está muito novo. Quase que eu fui cancelado. Mas aí a igreja se acostumou. Hoje, de vez em quando, a gente tem que dar menos um pouquinho, porque o negócio bate mesmo. Vinícius foi meu aluno no seminário, um dos melhores alunos que eu tive. O Vinícius também é uma evolução. Isso aqui há 10 anos atrás, ó, dava convenção, e a convenção ia se reunir, a ordem de pastores ia se reunir e pedir que eles gentilmente deixassem o pastorado, porque isso era inadmissível, impensável. Eu fui um dos primeiros pastores a usar cruz na lapela. Gente, o que eu criei de caso, entendeu? Colega meu dizendo assim, esse negócio aí é um problema. Eu digo, não, uma cruz para mim não é problema, é solução. Se é problema para o irmão, eu lamento, né? Hoje não. Fui até na igreja do pastor que teve esse problema comigo, que já está com o senhor, e a igreja tem uma cruz enorme. As coisas vão ficando diferentes, e a gente vai aprendendo. Eu sei que vocês têm que compreender que 46 anos de ministério, 73 anos de idade, a gente não pode fazer tudo o que você faz. Aí eu fico olhando aqui o rapaz aqui, vamos, se eu ficar, eu fico. Então eu vou na minha, sabe como é que é? Vou louvando, dou uma levantadinha, dou uma balançadinha, mas, entendeu? Não é que eu seja contra, é que eu não consigo fazer. O pessoal da Cristolândia está aí, cadê isso? Ah, bom ver vocês de novo, né? Estou sempre com ele às quartas-feiras. Então, essa noite nós vamos ter o privilégio de ouvir um homem de Deus que tem um pastorado novo, recém-começado lá na igreja de Nova Betel, mas cujas informações que nos chegam, porque eu gosto de saber o que os meus ex-alunos estão fazendo, né? E as informações têm sido maravilhosas, né? Tem havido assim um casamento do pastor com a igreja, o pessoal tem estado extremamente feliz, né, com o pastor. E eu sei, eu estava no exame, na consagração dele, e percebi isso, né, que isso iria acontecer. Então é um privilégio para nós tê-lo mais uma vez aqui em nossa igreja. Ele veio pregar, foi no meu aniversário de ministério, né? Aniversário de ministério, e hoje ele está trazendo a primeira mensagem desse congresso. Que Deus continue te abençoando, querido. Seja bem-vindo. Depois se apresenta o teu povo aí, esposa, o mano lá. E esse negócio de sucessão, entrega a Deus. Amém. Boa noite, gente. Tudo bom? Isso não se faz, cara. Tem culto infantil. Ah, vai ter o culto infantil. Aonde vai ser? Então tá. As crianças então podem sair para o culto.
Eu tenho aprendido na marra a receber elogios. E toda essa brincadeira eu entendo como um elogio. E apesar do meu impulso ser, vamos mudar de assunto, eu tenho aprendido a receber e eu agradeço o carinho pelo qual a igreja me recebeu. Estou 3 vezes mais nervoso do que antes, mas de qualquer forma eu vou tentar ir direto para o texto bíblico, que aí não sou eu falando, o texto bíblico é santo e abençoador por si só. Mas antes de começar, agradeço o convite ao Daniel e toda a equipe, ao pastor, por me permitir estar aqui utilizando o púlpito mais uma vez. Queria pedir a minha esposa para ficar em pé, Tatiane, e minha filha Nicole, minhas preciosidades, estão sempre me acompanhando. E eu também queria pedir o pessoal de Nova Betel ficar em pé, por favor, tem uma galera boa aí. Tem Júlio, pastor Eric, pastor, dá um sinal aí. Pastor, eu já usava a cruz, aí o Eric foi lá para a igreja usando cruz, e agora todo mundo fala, vocês são da igreja daquela da cruz? Falei, somos, com alegria. O Giovanni, que é ministro lá na igreja, o Rafael, que foi aluno também junto comigo lá no seminário, o Rafa, o Raí, a Raíssa, muito bom ter vocês aqui por perto. A Rebeca, o Lucas, são na liderança da juventude, o Vinícius, Gabriel, Mateus, Samuel, Nicole, o Tiago, o Rafa, o Andrew, que é o vice-presidente lá da igreja, e o Samuca, é o homem do teatro. Obrigado, gente, pode se assentar. Obrigado por vocês terem vindo me dar essa moral aí, tá? Cancelados é o tema dessa noite, na verdade é o tema do congresso, e é um tema que está na hype aí, né? Está na moda, a gente tem debatido, você consegue, se você jogar no YouTube aí, você vai ver gente como o Cortella, filósofos, o Pondé, debatendo sobre cancelamento. É um assunto que não está só na camada daquela superfície da rede social, mas já está caminhando para dentro das universidades e os filósofos estão debatendo sobre isso. Então, tentando eu falar um pouco sobre o cancelamento, ser cancelado é sofrer uma reação coletiva. O cancelamento não é dado por uma pessoa só. O cancelamento, como temos enxergado, é uma reação coletiva, geralmente uma reação. Não basta só te rejeitarem, mas há uma espécie de mutirão, uma espécie de campanha publicitária com um perfil extremamente arrojado na divulgação, um marketing muito empoderado, para que não só você seja deixado de lado, mas que haja uma ação de rejeição visível. Então, isso que tem se tornado e temos enxergado o cancelamento. Então, não basta só te rejeitarem, cria-se toda uma ação e um espetáculo acerca desse cancelamento. E, geralmente, quem é cancelado, ele é cancelado por falar o que pensa. O cara vai lá e fala o que pensa e ele é cancelado. E aqui eu não estou tratando se o que foi dito foi correto ou errado, eu não estou tratando se o que foi dito foi positivo ou negativo, o que eu estou dizendo é que o cancelamento se dá a partir ou uma reação por aquilo que foi dito, e o que se diz, geralmente, é o que a gente pensa. É por isso que a gente está descobrindo agora, nessa nova era dos podcasts, uma série de segredos das pessoas que ninguém nunca conta. Mas na conversa, você deixa a pessoa falar, ela começa a liberar um monte de coisa ali. Então, nós acabamos falando daquilo que a nossa cabeça está cheia. Então, na verdade, não estou avaliando se o que se fala é certo ou errado, apenas estou afirmando que falar o que pensa revela a sua alma. Ainda mais se você considerar, já que estamos aqui no ambiente eclesiástico, Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a grande questão é, quando isso é aliado à internet, e a internet foi um fenômeno social porque ela viabilizou voz para todo mundo. Então, se você tem uma música que é lançar, você tem um poema que é lançar, você bota na internet. Você não precisa ser contratado por uma grande editora ou por uma gravadora, você consegue ir lá e distribuir o seu trabalho.
E aí mais uma vez, eu não estou avaliando se isso é positivo ou não, apenas constatando. E aí, a internet, ela acaba dando voz a todo mundo, dá voz para geral. Ou seja o tolo, seja o intelectual, seja o criminoso, seja o religioso, encontram voz na internet. Ele vai postar, aquilo vai fazer o upload, aquilo vai entrar na internet, quem quiser vai ter acesso àquilo lá. Então, sendo assim, quando se fala o que a sociedade não espera, ela vai rejeitar aquilo. Quando você fala o que não é esperado, quando você não vai cumprir a cartilha esperada, você vai ser rejeitado, você sofre esse cancelamento. E esse é o tema do congresso. E esse congresso, quando a liderança traz cancelados como tema, já parte do pressuposto que ou já somos ou seremos em algum momento cancelados, por sermos o que somos. E por que então seremos cancelados? Porque se a boca fala do que o coração está cheio, e o nosso coração pertence a Jesus, nós não só falaremos sobre Ele, mas construiremos toda a nossa vida a partir deste alicerce, Jesus. Então, isso sendo verdade, vai chegar ao momento em que esse Jesus formado na nossa fala e no nosso caráter, ele vai ofender a cartilha proposta pelo mundo. Em algum momento isso vai acontecer. Então, Jesus, o Evangelho, de um modo geral, a palavra de Deus, ela é contra a cultura. Em que pese a cultura fazer parte da criação e ela revela o Senhor de uma certa forma no que chamamos da revelação natural, nós também identificamos na natureza, na criação, na cultura e na arte o pecado, porque toda a natureza é caída, não é à toa que o texto diz que toda a natureza anseia pela restauração, pela revelação do Senhor e a restauração de tudo. Então, o Evangelho, Jesus é contra a cultura. Como reação, o mundo nos rejeitará. E não somente isso, haverá por parte do mundo uma reação feroz acerca do que somos e do que falamos. Então, meus irmãos, a minha palavra nessa noite se tratará, ou já se trata, de uma palavra de encorajamento. Não uma palavra de encorajamento porque eu sou um palestrante motivacional, porque definitivamente eu não sou, está mais para desmotivacional, mas será uma palavra de encorajamento pelo texto base escolhido pela liderança da igreja, que traz 1 Pedro como base para esse tema. E 1 Pedro é uma carta quase que na sua totalidade de encorajamento, mas de nada tem de coach e de palavras motivacionais. Muito pelo contrário, a motivação não está naquilo que se conquista aqui, mas por aquilo que foi conquistado na cruz. Então eu convido a igreja que abra as suas Bíblias em 1 Pedro, o capítulo 4. Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19, eu utilizarei a Nova Versão Internacional, mas, por gentileza, utilize a sua versão e acompanhe o texto na sua Bíblia. 1 Pedro, o capítulo 4, começando pelo versículo 12, nós avançaremos até o 19, e eu te convido a não fechar a sua Bíblia, tá bom? Versículo 12 diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. Nós encontramos aqui o texto começando essa perícope, essa parte com amados, apresentando aqui um novo tópico no texto. A carta vem desenvolvendo, Pedro já pincelou algumas questões sobre perseguição, mas agora ele vai dedicar alguns versículos para falar especificamente sobre isso. E ele começa, amados, representando essa nova fase da carta. E o assunto que ele está tratando nesta nova fase, no qual nós leremos hoje aqui, vai tratar do sofrimento do crente. E vai fazer uma relação desse sofrimento do crente, não um sofrimento
causado por qualquer alguma outra coisa, mas um sofrimento, uma perseguição causada por Cristo Jesus, por serem cristãos. Esse sofrimento vai nos tornar ou como uma espécie de coparticipação no sofrimento de Cristo. Então, quando eu digo que este congresso, e a minha palavra é um movimento de encorajamento, está pautado nesta realidade. Toda a carga que a carta de Pedro vai trazer está relacionada a essa motivação àqueles crentes que estavam sofrendo. E na carta você não vai encontrar Pedro falando em nenhum momento, as coisas irão mudar, vocês vão melhorar de vida, vocês vão conquistar as coisas, é só mudar o mindset, você vai conseguir melhorar. Não é isso. Não se trata de uma renegociação das suas prioridades, não se trata de você realocar a sua agenda, as suas tarefas e você vai melhorar. Muito pelo contrário. Pedro vai apresentar uma outra realidade. Olha como a carta vai se iniciar lá no capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Então percebe? Ele está se referindo aos leitores como eleitos de Deus. E uma outra palavra importante, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Olha o termo de pertencimento de novo. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. No início da carta, meus irmãos, nós estamos identificando que esta carta é para quem é povo de Deus. Então já definimos aqui, o povo de Deus sofrerá problemas. O povo de Deus, os escolhidos na presciência do Senhor, aqueles que foram eleitos, esses passarão por problemas. É para esses que Pedro está escrevendo. Então, considerando isso, esse povo escolhido tem a obrigação, algumas obrigações, porque se vocês são povo escolhido, povo eleito, vocês então estão fazendo parte da aliança. Então, se é uma aliança, não existe uma aliança unilateral. Um casamento onde só o esposo é fiel não é casamento. Um casamento onde só a esposa é fiel não é casamento, não tem aliança. Existem compromissos das duas partes. Então, Pedro está tratando aquela igreja, relembrando elas dos seus compromissos com o Senhor e relembrando também o que cabe ao Senhor fazer por eles. Então, está nessa relação de aliança. Povo escolhido tem obrigação, ele está deixando claro na carta que é a obediência ao Senhor. E ele vai fazer até um paralelo, a carta de Pedro faz paralelo o tempo todo com o povo, com o povo hebreu, com o povo judeu, com o povo de Israel, em especial na migração, no deserto, na peregrinação. E a palavra peregrino não está aqui à toa, mais uma vez há um paralelo, porque no deserto era o seguinte: enquanto o povo saía do Egito e ia para a terra prometida, havia uma formação de identidade enquanto povo. Vocês não estão jogados não, agora vocês são um povo e não qualquer povo, vocês têm aliança comigo, um povo de Deus. E nessa peregrinação, eles iam sendo chamados à santificação o tempo inteiro. Purifique-se, não se mantenham sujos, não se contaminem. Então há um processo durante a peregrinação de uma espécie de santificação, um chamado a ser santo. Lógico que aqui, até então, inclusive nos cumprimentos das leis. Agora, no tempo de Pedro, o que toca a gente aqui no tempo atual, precisamos ainda, enquanto igreja do Senhor, formar identidade de povo. Nós, enquanto igrejas, estamos esquecendo que pertencemos a um povo, que pertencemos a um reino, que temos um rei. Quando essa identidade de pertencimento é formada, o medo pelo cancelamento dos de fora deste reino, ele diminui. Mas enquanto não criamos essa realidade, a nossa relação com os outros reinos, ela se torna muito simbiótica, aonde um se relaciona e se mantém, um se mantendo vivo junto com o outro. Então nós temos aqui ainda uma formação de identidade enquanto um povo de Jesus, e nessa peregrinação na nossa vida, daqueles que foram chamados por Jesus, nós vivemos um processo chamado de santificação, e nesse processo de santificação,
movido pelo Espírito Santo, nós vamos formando o caráter de Cristo em nós. Ou seja, nós começamos a nos parecer com Cristo. Pedro já falou sobre isso no capítulo 2, no versículo 9 e 10, quando ele diz: vocês, porém, são geração eleita. Pegou? Vocês são geração eleita, pertencimento, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês não são qualquer um, vocês são chamados para isso. Vocês têm pertencimento. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa maravilhosa. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nesta peregrinação, na nossa vida, vivendo e falando sobre Jesus, e vivendo o que Deus fez por nós por meio do Evangelho, vivendo a partir do Evangelho, nos parecendo com Jesus a cada dia, você vai ofender o mundo, irmão. Você não precisa pensar no que fazer para ofender o mundo, porque uma vida santa agride o mundo. É por isso que quando abrimos a Bíblia, a palavra do Senhor e ela é santa, cedo ou tarde uma linha vai te ofender, porque você não é santo, é chamada santificação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você, enquanto pecador, é exposto à palavra que é santa, ela agride você, agride o mundo. E é por isso que, na maioria das vezes que entramos numa igreja bíblica, nós não saímos melhores do que entramos. Saímos amassados. Melhores porque nos parecemos mais com Cristo, mas amassado. Então, essa percepção de melhor ou pior precisa ser adequada à realidade de Cristo Jesus. E aqueles irmãos que estão recebendo essa carta, primeiramente, os crentes daqueles lugares, por viverem Cristo, estavam sendo amassados. Por serem crentes, eles estavam sendo cancelados, rejeitados, a ponto de não poder, a registro do cara ir comprar comida e não deixar. Não, você não compra aqui porque você é crente. Você não vai pertencer ao nosso arraial, na proteção do nosso clã, porque você é crente. E Pedro vai dizer: por que vocês estão surpresos? Por que isso está surpreendendo vocês? Esse fogo que é a figura para a perseguição, para o problema. Isso, então, é para provar vocês. Isso é normal, todo crente passa por isso. Essa é a realidade de hoje, meu irmão. Crente de verdade se parece com Jesus. Guarda no seu coração. Crente de verdade se parece com Jesus. Não existe outra opção. Ou você se parece com Jesus, ou você não é crente em Cristo Jesus. 2, se você se parece com Jesus, a maneira como você viverá vai ofender o mundo e aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que pertencem a um outro reino se ofenderão com você. 3, eu pareço com Jesus, a minha vida vai ofender o mundo e o pecador. Qual é o seu espanto com isso? Quem te disse que seria o contrário? Quem te disse que as pessoas não te cancelariam por servir quem você serve? Experimenta dizer por aí: casamento não é debate político. Experimenta. Experimenta, mesmo com todos os livros de história dizendo que casamento é um debate religioso. Experimenta dizer hoje que o casamento é um debate, não é político, não é social. Direitos sociais não é debate de casamento. Você percebe como as coisas se misturam? Debate sobre casamento é um debate religioso. Experimenta falar isso aí, você vai ser cancelado na hora. Experimenta falar que Deus é o criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Experimenta numa aula de filosofia, quando alguém falar do demiurgo, e você falar: então o demiurgo poderia ser, o princípio causador de todas as coisas poderia ser Deus. Experimenta. Experimenta dizer que a ciência moderna é estabelecida por entidades religiosas, em especial os grupos protestantes, que financiaram a ciência durante muitos anos e ainda o fazem. Eles não aceitam, a história está dizendo que é, mas eles não aceitam. Eles irão contra os seus próprios princípios
para nos cancelar. Versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Nisto aqui faz referência à provação. Aquilo que parecia estranho, mas Pedro está dizendo que é normal, esse cancelamento. Então, se isso leva a uma provação, o apóstolo está tratando isso como motivo de alegria, porque será um meio, um canal para engrandecer o nome do Senhor. Mas como assim? Parece sem sentido. Como que uma perseguição, algo que está acontecendo, que me está trazendo medo, inclusive de morte, como que isso vai ser usado para a alegria? Sou chamado a me alegrar nisso. E aí você tem que tomar cuidado, porque essa alegria não está relacionada a um alto flagelo. Não está relacionada a uma questão mórbida, até de quanto mais dor eu sinto, mais santo, mais eu me purifico. Não tem nada a ver com isso. O crente, diante da dor, ele chora. Mas a alegria dele, a paz que excede todo entendimento, está firmada em uma outra questão. Não no ato em si que está acontecendo. Você perde o emprego, você vai ficar feliz? Você não passou na faculdade que queria, você vai... Uau, que alegria, eu não passei naquela faculdade, vamos fazer um culto de gratidão ao Senhor. Isso é coisa de doido. Você entristece, você chora, você não alcançou o seu objetivo. Ninguém se alegra porque foi reprovado na escola por ter escrito que a origem do homem é criacional. Vocês já repararam isso? Nós somos ensinados desde pequeno a mentir ou omitir o que acreditamos. Nós tornamos comum e pacífico, mentir para agradar o mundo, para passar de ano. Coloca lá que a gente é evolução, coloca lá. Normalizamos isso. Não sei se vocês estão espantados como eu fico espantado com isso. E aí você é reprovado porque você colocou o que você crê de fato. Isso não te gera uma alegria mórbida. Ei, que felicidade, olha só. Forcei o professor a me reprovar. Ninguém se alegra quando quer assistir, as crianças desceram, né? Quando quer assistir um vídeo pornô e não assiste. Que bom, queria tanto, mas você se alegra porque o Senhor te conduziu à libertação. Mas você deixou de satisfazer o que você queria satisfeito. Ninguém se alegra porque não pegou mais alguém nesse dia. Porque deixou de ter relação sexual antes do casamento ou não. Você lamenta. Poxa, não satisfiz aquilo que queria ser satisfeito. Logo, a alegria não está na ação prática do crente. A alegria e o regozijo do crente não está na validação prática daquilo que se sente, mas naquilo que isto representa. Por isso, a Shalom do Senhor, a paz que excede todo entendimento, ela é dada em Israel mesmo em tempo de guerra. Mas está em guerra, você é louco? Paz que excede todo entendimento. Shalom. A alegria não está na ação prática, mas naquilo que ela representa. Uma vida nova em Jesus, capaz de te fazer abrir mão de um êxtase carnal para um regozijo celestial. Nisso está a alegria do crente. Porque você sabe que aquilo que é carnal é pecador e morrerá. Mas aquilo que pertence ao alto é eterno e santo, pois pertence a Deus. Então, geralmente, as perseguições, elas começam por posicionamentos que tomamos. Quando nos posicionamos, seremos cancelados. Irmãos, eu tenho alguns pastores que eu amo, que me ajudaram muito, me ensinaram muito, mas em um determinado momento, a partir da exposição da Bíblia, olhando o texto bíblico, eu me preparei psicologicamente para contrariá-los, porque eu sabia que no dia que eu contrariasse, eu seria posto para fora do clube. Você está entendendo? Posicionamento gera cancelamento.
Então, o cancelamento se dá por posicionamentos que nem sempre são agressivos. Às vezes são pacíficos, mas mesmo sendo pacíficos, eles agridem o mundo. Veja bem, como assim no teu trabalho? Pensa aí. Como assim você não vai ficar com aquela pessoa? Há alguma agressão no mundo você não querer ficar com alguém? Mas, para um mundo contaminado, isso é agressivo. Como assim? Você é maluco? Ser honesto. Irmãos, vivemos num tempo onde um posicionamento é tão agressivo que ser hétero ficou fora de moda. É demodê, dizia minha avó. Irmãos, fumar maconha é tão comum que se você não fuma, você que está errado, você é o transgressor. Se você não está fumando, você é o transgressor. Se eu não adapto o meu vocabulário ao que eles estão dizendo que tem que ser agora o vocabulário, mesmo que agrida as leis da gramática, eles querem que a gente mude o modo de falar o português. Aí você não adere, e aí você é o errado. Você está percebendo? Posicionamentos que não agridem ninguém, mas agridem todo mundo. Preste atenção, meu irmão. Jesus ensina, por exemplo, como se ama o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele... Ele morreu, vocês conhecem. Ele morreu. Jesus foi dilacerado na cruz por amor a pecadores. Esse é o conceito bíblico de amor. Mas aí, quando você fala uma questão sobre um casamento homoafetivo, a resposta vai ser: e Jesus não é amor? Ora, há necessidade de um posicionamento em respeito. O que você acha que é amor não é o que a Bíblia diz que é amor. Você está disposto a lidar com isso? Você está disposto a lidar com isso? Enquanto uns vão dizer que amor é a satisfação carnal, não importa com quem, Jesus vai ensinar que amor é ser dilacerado, tomando sobre os seus ombros toda a ira de Deus, mesmo sem ter culpa. Abriu mão da sua divindade, esteve entre nós, morreu morte de cruz. Meu irmão, não caia nessa. São posicionamentos simples, é o que é pra gente. E como batista, a gente não está nem impondo a nossa pauta lá fora, tá? Todo mundo tem liberdade. Mas eles não estão satisfeitos com isso, eles vão impor a deles sobre nós. E no posicionamento seremos cancelados. Veja bem, eu não disse nada agressivo, eu não fui mal educado, mas isso se estiver sendo transmitido, pode ser que domingo que vem tenha passeata no meio da igreja. Seremos sinceros aqui. Nós merecemos ser cancelados. Porque nós não compactuamos. Veja bem, meu problema não é o que acontece lá. Meu problema é o que o Senhor quer construir aqui. E quando o Senhor constrói aqui, agride lá. E dentro da graça que o Senhor nos dá, nós nos relacionamos com este tempo. Em humildade, em respeito, com paciência, para que, inclusive, que o Senhor seja visto e anunciado. Aí eu me pergunto, então por que buscamos a aprovação daqueles que não amam o nosso Senhor? Por quê? São deuses distintos, são realidades distintas, crenças distintas. Por que eu não me satisfaço com a aprovação do meu Senhor? E eu busco a aprovação daqueles que odeiam o meu Senhor. Não faz sentido. O medo de ser cancelado é o medo de ser, do que serão cancelados por lá de fora para dentro. Por que o medo de ser cancelado por aqueles que não creem no mesmo Deus que nós? Tanta coisa para ter medo. Se esse tipo de perseguição acontecer, se alegre. Se tiver perseguição por estar vivendo a partir do que Jesus conquistou, se alegre mesmo que doa.
mesmo que venha morte, mesmo que tenha fome, mesmo que você não consiga mais comprar comida para sua casa. Essas coisas parecem distantes para nós, mas estão acontecendo hoje em muitos lugares. Versículo 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O texto está falando, vocês são insultados, ou em algumas versões, vocês são injuriados por causa de Cristo. Se vocês são insultados ou injuriados, é o mesmo que ser feliz. Não faz sentido, irmãos. Se você está sendo insultado por causa de Cristo Jesus, você é feliz. Quem está sendo insultado não concorda. Como assim? Se eu perdi meu emprego por causa do Evangelho, se eu perdi uma oportunidade por causa do Evangelho, se eu só tomo prejuízo financeiro, social por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, como assim alegria? O que está acontecendo aqui? Se isso não faz sentido para você, tudo bem. A Bíblia, meu irmão, é recheada de situações que provam que Deus não está alinhado com os nossos conceitos sobre as coisas. Você sabia disso? Deus não está alinhado com os nossos conceitos sobre as coisas. E eu provo rapidinho. A Bíblia vai dizer, é melhor dar do que receber, na boa. Eu prefiro receber. Ah, você é egoísta. Descobriram, sou. Meu irmão, você prefere gastar R$100 para todo mundo aqui dar um presente para cada um de R$100? Ou você prefere que cada um aqui te dê um presente de R$100? Ah, melhor receber, irmão. Mas a Bíblia está dizendo que é melhor dar do que receber. Que conceito é esse controverso? A Bíblia vai dizer, os últimos serão os primeiros, não na minha fila. Na minha fila, se eu estou na fila, tem confusão. O último é o último. Na bolinha de gude, Marraia é o último. Todo mundo deu a idade aí, ó. Quem riu, pegou a piada. Irmãos, último é último. Primeiro é primeiro. A não ser prioridade. Aí, pode passar. Os que se humilham serão exaltados. Irmãos, não. Deixa eu te falar. Quem se humilha no YouTube vai ser humilhado para sempre. Está salvo lá. O teu bisneto, vamos ver a bisvovó. Vai entrar lá, está lá você sendo humilhado. Na rede mundial de computadores. Não faz sentido. Mas a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. A Bíblia diz que Deus ama o mundo entregando o seu filho para morrer. Mas para nós, o amor, como eu já disse antes, é uma satisfação sexual deliberada. Então, não se trata, o texto quando diz que quando tiver essas perseguições vocês precisam se alegrar, não se trata de mudar a condição de vida, entende? A gente não quer mudar a regra do jogo. Não se trata de mudar a realidade da vida, de quem sofre as perseguições, ou de quem está sofrendo o cancelamento. Não se trata sobre isso, não se trata disto. Se trata de mudar em Cristo os conceitos estabelecidos em nós. Se a realidade bíblica está distorcida daquilo que eu penso, não vem então a partir de nós uma mudança naquilo que se pensa, todo mundo vai pensar, mas é uma mudança no meu conceito em Cristo Jesus. Porque a partir do momento que eu começo a formar o caráter de Cristo em mim, aquele versículo, já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, passa a fazer sentido, não na teoria, mas na prática. Agora eu estou entendendo o que é o último vai ser o primeiro. Agora eu estou entendendo o que é amor, o que é abnegação, o que é você abrir mão para honrar o Pai, em obediência ao Pai. Você está percebendo? Não se trata da mudança da perseguição. Vocês precisam entender que o Evangelho não se trata... Isso é uma outra questão de evangelização e de expansão do reino. Mas da questão da perseguição, se trata de você adaptar ou mudar o seu conceito em Cristo Jesus.
se trata de mudar em Cristo os conceitos estabelecidos daquilo que nos faz feliz. O que te faz feliz? Versículo 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou com quem se intromete em negócios alheios. Apenas uma curiosidade, é engraçado que ele coloca no mesmo balaio o ladrão, o assassino, o criminoso e o intrometido. Pega a visão aí, irmão. Ou seja, se o problema é sofrer por Cristo, já não temos mais problema. Se o problema é vocês estão sendo cancelados por Cristo Jesus, já não temos problema, porque isso é o normal, e o Senhor será glorificado na sua dor. Porque com isso você participa, com aspas, do sacrifício de Cristo na cruz. Agora, se você é um assassino, se você é um ladrão, se você é um criminoso, se você é um xerido, aí o cancelamento, ele é perigoso para você, porque você pode inclusive ser preso, e deveria. Você tem um problema de verdade. Agora, se você não é ladrão e você está sendo cancelado por Cristo Jesus, esse problema não existe. Lembra que eu falei? A internet deu voz até para criminosos. A gente encontra na internet com facilidade gente estimulando o crime. Gente falando e defendendo com todos os argumentos crimes. E esses, irmãos, criminosos precisam ser cancelados. E eu não estou falando que nem o pessoal aí que fala que é para cancelar o CPF, não, tá? Cancelado, preso, vai preso, pagar o que deve. Esses são rejeitados e perseguidos e não têm onde se alegrar. Mas Pedro diz, não é o caso de vocês. Vocês não são assim. Vocês não estão sendo cancelados porque cometeram crimes. Vocês não estão sendo perseguidos porque cometeram crimes. Vocês estão sofrendo retaliações, um cancelamento por me amarem, por estarem formando Cristo na vida de vocês. Meu irmão, eu preciso que você considere que neste tempo, quem servia a Cristo Jesus era tratado como criminoso. Ok? Hoje isso não é um fato, mas naquele tempo era em muitos lugares. E por isso Pedro está fazendo uma diferenciação. Olha só, pode ser até crime ser crente, mas não é isso aqui não. Cuidado. O que eu quero dizer? É que mesmo que um dia o sistema brasileiro nos trate enquanto criminosos, nós não somos criminosos como eles. Podemos estar, pela nossa fé, infringindo uma lei do país. Sim. Mas não criminosos, porque criminosos como eles não têm no que se alegrar. Nós temos, nos alegramos em Cristo Jesus. O cristianismo foi tratado como crime em muitos períodos e lugares. Eu cito alguns aqui. Primeiro, começou a ser crente tratado como criminoso pelos fariseus, de cara. Depois passa a ser tratado como criminoso para o Império Romano. Depois é tratado como criminoso em muitas outras questões. Eu vou chegar mais para a gente aqui, lá com o Lenin, na União República Socialista Soviética. Virou crime. Virou crime ser crente. Em muitos países islâmicos é crime ser crente, ainda hoje. Em muitos países que predominam algumas religiões orientais, é crime ser crente. Mas não se confunda, não se permita confundir. Eles nos tratam como criminosos. Mas nós não nos ofendemos com estupros e assassinatos e enxerido. Nós os ofendemos com o Evangelho de Cristo Jesus. Eles nos tratam como criminosos, mas não somos. E a diferença é que, no fim das contas, mesmo sendo cancelados, nós encontramos em quem nos alegrar, que é o próprio Cristo Jesus. Versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome.
Irmãos, hoje nós tratamos o cristão, apesar de hoje ter uma percepção ecumênica, cristão é quem serve a Jesus, não importa as questões doutrinárias, nós usamos esse termo com muita tranquilidade. Nós somos cristãos, os crentes, nós tratamos com muita tranquilidade. Mas há indício que esse termo cristão, até esse ponto aqui, em que o apóstolo Pedro está usando, era usado por opositores do evangelho até com um tom de deboche. Para você ter noção, lá em Atos 11, 26, que é possivelmente anterior a esta carta, o povo que segue a Jesus vai ser chamado de cristão pela primeira vez. Os cristãos ali e tal, primeira vez. E ainda com um tom assim, aquele grupinho que não presta, os cristãos. Em Atos 26, 28, a Agripa vai usar isso contra Paulo. Você quer me tornar um cristão? Tipo, vai me rebaixar a esse ponto? Então, esse fato de sermos perseguidos e criarem termos para debochar de nós não é novo também não. E precisamos saber lidar com isso. Eles usam esses termos para nos ofender há muito tempo. É cotidiano para nós. Cristãos, deboche. Os batistas, os que batizam de novo, olha lá, deboche. Os Bíblia, deboche. O pessoal andava com a Bíblia debaixo do braço. Os Bíblias, era deboche, era para ofender. Eu não sei vocês, mas eu não tenho o menor problema com isso. E eu amo ser um cristão batista bíblico. Amo. Eles querem usar isso como deboche, eles não sabem que isso é um elogio. Ó o cristão batista e bíblico. Amém. Deus seja louvado. Então, ser cancelado por ser cristão batista bíblico deveria apontar para um desapego das estruturas desse mundo. Você percebe? Eles acham que o que é elogio para nós está nos ofendendo, mas não está não. Eles não entendem. Então por que eu ainda estou agarrado aos conceitos dele, ao invés de estar agarrado com os conceitos do Senhor que é nos apresentado por meio da sua palavra? Precisamos nos despir das estruturas do mundo e nos formarmos na estrutura do Senhor. Vejam só, Deus me deu uma nova vida, propósito nele, vida abundante nele, mas isso não parece suficiente. E eu quero que outro que não o Senhor valide a minha vida e a minha existência. Você está percebendo o quão tolo isso é? Porque quando falamos de cancelados, não é para buscar caminhos para não sermos, é para entendermos que seremos. Então, com todo respeito, para de dizer que ama Jesus acima de todas as coisas. Se o chamado à santidade de Jesus te ofende, para de dizer que você é crente, se quando o Senhor te chama à santidade, você acha que isso não existe mais, é a igreja dos anos 80. Com todo respeito, e eu uso uma palavra pesada, isso é covardia. Covardia. Dizer-se de Jesus e somente se alegrar com a validação daqueles que odeiam a Jesus. Versículo 17 e 18. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Ele usa o termo aqui, casa de Deus, uma referência, como eu disse, um paralelo às questões do Antigo Testamento. A percepção da casa de Deus era o templo, agora está nessa nova aliança em Cristo Jesus, ou seja, na igreja, a igreja é referenciada como a casa de Deus. E a partir da igreja de Jesus é onde o texto vai dizer que começa o julgamento. Só que eu queria que te alertar para esse juiz que Deus, ele é justo, essa é a nossa frase, Deus é justo, mas também é amor, mas também é eterno. Não, deixa eu te falar, Deus, ele é
amor, é justiça, ele é todos os seus atributos. Deus não é o somatório de todas essas coisas, ele é a plenitude de todas essas coisas. Então esse Deus justo, ele chama aqueles que serão julgados à retidão, oportunizando assim a conversão e retidão dos caminhos. Então essa ideia de um juiz purificador é apresentada desde o Antigo Testamento. Depois você lê Ezequiel 9, de 1 a 6, o profeta convocando o povo a se santificar, a colocar os seus caminhos retos, porque o Senhor é justo e um dia vai julgar, ele é juiz, é um juiz purificador. O mesmo juiz que vai te julgar, ele é o Deus que te empodera em retidão nele. E depois quem vai falar disso de novo no Novo Testamento é João Batista. O Messias está vindo, então faça um caminho reto. Você percebe? O julgamento vai chegando, mas o juiz vai te convocando a purificação nele. Então preste atenção, no primeiro capítulo, do versículo 15 e 16, diz assim: mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ele vai nos julgar, ele é santo, e ele nos chama a sermos santos como ele. E esse processo de nos parecermos com ele é instrumento ou combustível mais do que suficiente para sermos cancelados. Mas quem nos julga será ele. O julgamento principal não é o da galera. O julgamento principal virá pelo juiz eterno, que é o Senhor. Ele nos chama a sermos santos como ele. E esse é o segredo para não sermos condenados, sermos como ele. A eternidade, então, está validada pelo selo do Espírito Santo. Espírito esse que nos possibilita a santificação nele. E a santificação ofende o mundo. Ofendendo o mundo, seremos cancelados. Só que eles não sabem que enquanto eles nos cancelam, o Espírito nos sela. Amém? Nós temos o que é mais precioso e desprezamos. O Espírito do Senhor nos sela. No dia do grande julgamento, aquilo nos levará ao céu, à eternidade, o selo do Senhor. Mas buscamos a aprovação dos homens. Último versículo, versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Em quem está a nossa confiança? Amém. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Em quem está a nossa confiança, meu irmão? A carta que estamos lendo é uma carta de encorajamento. Um encorajamento para a igreja se manter firme naquilo que importa. A carta é uma carta de encorajamento para o crente se manter firme naquilo que importa. E desde o início Pedro está falando, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem, ou que a fé de vocês tem, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e salvação das suas almas. Meu irmão, eu tenho refletido muito a partir do convite sobre o cancelamento. E eu me pergunto aqui, e compartilho a pergunta, por que que os influenciadores têm tanto medo da reação da internet?
falando de um modo geral. Por que os influenciadores, os artistas, as personalidades têm tanto medo da reação da internet? Eu te digo. Acrescento uma pergunta. Por que que eles ficam dando satisfação para a galera da internet? E eu te respondo. É porque a vida deles depende disso. Quando a nossa vida depende de algo, nós nos preocupamos com aquele algo e damos satisfação para aquele algo. Veja que estranho. A maioria que critica a cultura do cancelamento depende dessa galera aí para sobreviver e manter a sua vida social. Manter as suas finanças, a sua influência, a sua relevância. E nós, que não somos personalidades na internet, bem, eu acho que aqui não tem ninguém que seja assim, nós não usamos as redes sociais com vínculos empregatícios ou para conquistar o nosso salário, não temos ali no Instagram, por exemplo, uma dependência para a nossa finança. Nós somos afetados por essa realidade de prestar contas à internet, nem pedimos, mas a gente fica preocupado, será que eu posto isso? Não vou, como é que vai ser? O que vão pensar de mim? Isso nos alcançou, a gente nem precisa deles para ganhar dinheiro. A gente não precisa deles para trabalhar, mas nós estamos querendo dar satisfação para eles, eles não dizem nada sobre nós. Mas nós estamos preocupados em dar satisfação para eles, e damos satisfações para eles. Mas vai ler o texto bíblico em Tiago que a igreja confessa pecados uns para os outros. Aí não, né? Ficar falando da minha vida para os outros não dá, né? Me ofende falar para a igreja, dar satisfação à igreja. Mas não me ofende dar satisfação para aqueles que odeiam a igreja. Resumindo, meu irmão, nós resumimos aquilo que postamos a nossa existência. Não importa o que você faz, não importa como você vive. O que importa é o que você apresenta como produto da sua existência. Aquilo é a sua existência. E nós nem vivemos com o Instagram. Mas agimos dessa forma. Observem só. As pessoas que convivem comigo não devem passar, sei lá, de 200 pessoas. Não passa de 200. Essas pessoas sabem o que rola na minha vida. Elas sabem sobre a minha existência de fato. Aí se você for olhar no Instagram, sei lá, eu tenho até bastante, 2.800 pessoas. Estou bombando. Mentira, eu tenho 100 visualizações só quando posto uma história. Eu vou até reclamar com o Instagram lá. Um absurdo. O algoritmo está me cancelando. Mas eu tenho 2.800 pessoas, 2.600 a mais do que eu tenho na vida real. Então, se eu finjo que estou ajudando um pobre, eu estou mentindo, é fingindo, tá? Eu finjo que ajudo um pobre e posto na internet, quantas pessoas sabem de fato que eu estou fingindo? As 200. Mas aí eu postei, eu ajudando a pessoa. Quantos viram lá? Vamos supor que eu agora estivesse me ajudando. 2.800 pessoas. Você percebe? É muito mais produtivo fingir do que ser. É muito mais produtivo resumir a existência na minha postagem no Instagram. Então veja bem, meu irmão. A realidade não importa. O que eu sou vai depender daquilo que eu posto. Então, se René Descartes está certo com a afirmação penso, logo existo, a minha existência está atrelada à rede social. Olha só que bizarro. Porque tudo aquilo que eu penso não vale a pena contar para os 200. Eu preciso contar para os 2.800. A minha existência, a nossa existência, está atrelado à satisfação a todos, que nem sabem que somos direito. Só que na rede social você não precisa ser para mostrar alguma coisa. Você não precisa ser o melhor cozinheiro para fingir que cozinhou bem. Ninguém está provando. Bota tudo de cera lá, de biscuit, que ninguém vai saber. Você não precisa ser pastor para pregar na internet. Você não precisa saber nem cantar para ser um cantor e postar música na internet. Basta você fingir que é. Basta você fingir uma personagem, basta você fingir que existe para o mundo. O Senhor nos chama, meu irmão, para uma existência real. E essa existência real nos fará ser cancelados.
essa nova existência em Jesus provavelmente nos fará sermos cancelados. Não só no Instagram, mas na vida real também. Nós não dependemos daqueles que nos cancelam. Nós dependemos do Senhor. Irmãos, vocês concordam comigo? Amém. Nós dependemos do Senhor, amém? Amém? Mesmo que nos cancelem, nós nos satisfazemos com o selo do Espírito Santo em nós. Esta carta é uma carta de encorajamento. Esse congresso é um congresso de encorajamento. O mundo pode nos entortar, nos amassar, mas eles não vão quebrar a gente. Amém. Nós seguiremos honrando o nome do Senhor. Então vamos em frente, com educação e respeito àqueles que não concordam conosco, mas firmando a nossa fé, a nossa vida e nossas ações na palavra do Senhor. O Senhor na frente e a igreja anunciando o Evangelho Santo do Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe.